Muito boa noite a todos. Namastê. Então, dando sequência ao nosso seminário sobre a intervenção extraterrestre para o impedimento de uma guerra nuclear em nosso planeta. E hoje nós vamos discutir exatamente o grande ultimato dado pelos extraterrestres. Então, vamos lá. Quando a gente tem o governo americano, que mesmo na década de 50, na década de 60, era um governo muito fechado, tá? Conseguiu vazar todas essas questões, né? Naquela época, na década de 50, realmente o fenômeno era tratado como segurança nacional, tá? Então, as autoridades tentavam de todas as maneiras encobrir a realidade do fenômeno. Mas era muito difícil, porque o fenômeno ele era público. O fenômeno ufológico acontecia no mundo inteiro, acontecia nas cidades, acontecia no campo, acontecia em outros países, e era muito difícil. Houve um acordo internacional, né, da seguinte forma: enquanto nós não soubermos do que se trata, quem são, o que querem, o que estão fazendo aqui, este fato será tratado como segurança nacional. Vocês têm que entender que essas grandes potências, tantas potências europeias, russas, as potências chinesas, as potências europeias, elas acabaram de sair de uma grande guerra mundial. Um dos conflitos mais dolorosos para a civilização. Tá? E aí, já no começo da década de 50, você tem essas aparições de discos voadores em todos os lugares. Todo ser humano encarava como uma ameaça ao planeta Terra. Encarava como uma invasão. O que querem essas criaturas? Porque naquela época não havia pessoas especializadas em ETs. Não havia contatados inteligentes que entendessem realmente qual era a postura, muito menos transcendental, muito menos espiritual, essa coisa toda, tá? Então, é muito importante que a gente entenda o momento na qual o fenômeno se manifestava e o porquê que esse fenômeno aconteceu. Então, nós discutimos a seguinte maneira, né? Que a primeira coisa que o fenômeno UFO fez no mundo foi, primeiro, mostrar para toda a humanidade sua presença. Eu disse para vocês que o fenômeno UFO, ele realmente pode ser considerado um fenômeno avatárico. Porque todo fenômeno avatárico, ele é uma chamada para a evolução, é uma chamada para um despertar de consciência, é uma chamada para as pessoas reverem seus conceitos sobre a vida, sobre o universo e sobre o seu papel nesse planeta. Tantos os grandes mestres que vieram à Terra fizeram isso, Buda, Jesus, né, Krishna, Maomé, todos focando numa realidade subjetiva do ser humano, que é a realidade espiritual. O fenômeno UFO vem como uma forma física, material, no século XX, mostrando às pessoas que elas não estão sós no universo. Mostrando às pessoas essas questões importantes, por isso que é um chamado avatárico. Né? Mostrar para toda a humanidade a sua presença. Logo, não estamos sós. 3. Isso é muito importante. O que esse chamado avatárico mostra, o que os UFOs mostram. Não somos a cereja do bolo. Estou usando essa. Por quê? Porque o fenômeno UFO é uma raça extremamente muito mais avançada do que nós, e nós parecemos ameba diante desses caras. Esses caras cruzaram estrelas distantes, estão aqui com naves físicas se mostrando.
certo? Isso já significa muito, mas muito, muito mais avançado do que nós. O homem sempre foi egocentrista. O que foi egocentrista? Achar que ele é o único top line da criação de Deus. Tá? Então, não somos a única criação de Deus. Ou seja, vamos até brincar com esse tema, eu vou brincar, tá? Deus fez coisa melhor. Melhor que nós. Vamos brincar nesse aspecto, tá? Claro que isso não é verdade, mas eu vou só brincar nesse aspecto, porque é basicamente o choque filosófico que o fenômeno causava aos teólogos, a todas as religiões vigentes. Eu vou contar uma história interessante para vocês. Na TV Record, na década de 80, existia um programa chamado 25ª Hora. O Bispo Macedo tinha comprado a televisão, era dos bispos da Igreja Universal, e todo dia meia-noite, todos os dias meia-noite, tinha um programa da Igreja Universal de debates e entrevistas. Eles colocavam vários pastores crentes de várias religiões, não só da Igreja Universal, colocava padre católico também, pentecostal, essa igreja não sei do que, tal, tudo lá. E eles traziam um tema para discutir, cada dia eles traziam um tema diferente. E um belo dia foi os discos voadores. Alright? E eu lembro que eles levaram 2 ufólogos que eram amigos meus, um deles falecido já, mas lá 2 ufólogos. Então, discute aqui, discute ali, bate papo aqui. Quando chega a hora dos meus amigos ufólogos falarem, eles falam assim: bom, a casuística ufológica tem mostrado que raças, seres muito mais avançados do que nós, têm nos visitado com uma tecnologia inimaginável e, na sua maioria, são seres pequenos, cabeçudos, olhos grandes, muito mais avançados do que qualquer um de nós aqui na Terra. Nossa Senhora. Quando o bispo da Igreja Universal, que dirigiu o debate, escutou isso, ele ficou possesso, pegou a Bíblia, maiou na mesa. Isso é um absurdo que você está falando. Isso não existe. Não era o Padre Quevedo, né? Isso não existe. Né? Mas bateu na mesa. Olha aqui no capítulo tal. Abre a Bíblia. Está aqui porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como vai existir uma coisa horrível, feia dessa, muito mais avançada, muito melhor do que o homem, do que nós, da criação? Olha o recurso que ele estava usando. Então, eu quero que vocês entendam que o fenômeno UFO, ele veio realmente para impactar essas religiões absurdas, esses teólogos fracassados, que não sabem bosta nenhuma de nada com relação ao divino, ao espiritual, ao superior. Ele veio impactar mesmo. Assim como o espiritismo veio impactar toda essa religião crente que existia aí, e a católica também. Tá? Porque era necessário um choque. Então, não só as Forças Armadas, não só as autoridades políticas e as autoridades militares ficaram chocadas com o fenômeno UFO. Admitir o fenômeno UFO era admitir exatamente a nossa inferioridade existencial. É uma questão muito mais filosófica do que vocês possam imaginar. Imagine um governo vir a público e afirmar categoricamente que os extraterrestres estão aí, uma raça muito mais avançada, são seres estranhos, não são bonitos, não são loiros, olho azul, mas são muito mais avançados do que nós. Isso, filosoficamente, é depreciar a nossa realidade existencial. Né? Porque o homem, ele sempre se colocou teologicamente e até filosoficamente como o centro do universo. Tá?
A grande bobagem não é a Terra que era o centro do universo, era o homem que era o centro do universo. O homem era o must da criação, era o top da criação. Isso é pregado desde a antiguidade, né, pelos teólogos, pelos religiosos, pelos filósofos e tudo mais. Aí o que acontece? Quando nós nos deparamos com uma questão fundamental dessa, nós percebemos a pequenez e a pobreza do ser humano. Agora, veja bem, o que sustenta toda a nossa sociedade e o que sustenta toda a política ideológica de nossos países é a força e o poder militar. Não se engane. A União Soviética só existiu, só implantou o comunismo pela força das armas e pela força ideológica de fazer a cabeça de muitos idiotas. Aí vai uma guerra civil, há uma destruição total. Então é pela força, pelas armas. Tá? Então, na verdade, quem controla qualquer ideologia no planeta não é nenhum político, é aquele que está do lado das Forças Armadas. Se as Forças Armadas estiverem do teu lado, você tem o poder. Se as Forças Armadas não estiverem do teu lado, eles dão um golpe a hora que eles quiserem. Tá? Você está entendendo? Civil não dá golpe militar, não dá golpe de Estado se não tiver apoio do Exército. Tá? Então, a coisa é bastante complexa nesse aspecto. Então, aonde eu quero chegar com isso? Então, veja bem, não era tão simples admitir que essas forças estavam sob nossas cabeças. Imagine chegar um presidente americano, o ser humano estava morrendo de medo de uma invasão russa, de um ataque nuclear soviético, certo? A Europa vice-versa, a mesma coisa, quer dizer, né? E os russos também, esperando um ataque, né? A Guerra Fria era intensa. Já logo na década de 50, já no começo da década de 50, nós temos a Guerra da Coreia, que é o expansionismo soviético, que é a Guerra Fria, depois vem Vietnã, depois vem um monte de coisas, conflitos. Então, os americanos morriam de medo de ser invadidos pelos russos. Então, qualquer tecnologia estranha que aparecesse no céu, eles não iam imediatamente entender que era russo, que era extraterrestre. Eles iam achar que eram armamentos secretos russos. Tá? E isso os deixava com muito terror, com muito medo de ser atacado de uma invasão. Ok? O Orson Welles é um grande artista americano e um diretor de cinema também. Além dele ser ator, ele é um diretor, né, na época do rádio, né, na década de 40, ele fez uma radiação. Existe um livro de H.G. Wells de 1890, lá do século retrasado, chamado A Guerra dos Mundos, que é um dos primeiros filmes uns livros de ficção científica. O gênero ficção científica não existia nos séculos antigos, tá? A ficção científica é uma coisa que começa com Júlio Verne, começa com esse H.G. Wells, os primeiros escritores que fantasiam coisas futuristas e tal, né? Então nós temos o Júlio Verne fazendo Viagem ao Centro da Terra à Lua, 20 mil léguas submarinas, né? Todas essas aventuras de ficção. E o H.G. Wells, ele escreve Guerra dos Mundos. Ele escreve a invasão da Terra por seres marcianos. Ok? E aí, o mundo na década tinha um medo terrível de uma invasão extraterrestre. Porque os escritores existiam muita ficção científica, muitos grupos e tal, e tal, e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas Gene Roddenberry, que criou Jornada nas Estrelas e todas aquelas coisas futuristas, ele frequentava um grupo espírita onde o médium canalizava inteligências extraterrestres. Ele não perdia uma reunião. E ele fazia muitas perguntas à entidade. Né? Então, com isso, ele montou a ideia da federação. A ideia da federação da Star Trek surgiu dessa, porque os ETs falaram que existe uma federação, assim, assim, assado, unido planeta. E inclusive, ele tira dali a diretriz número 1 da Frota Estelar. Você sabe qual que é a diretriz número 1 da Frota Estelar? Vocês nunca assistiram Star Trek, pô.
A diretriz número 1 da frota estelar é a seguinte: nunca interferir em civilizações primitivas. Deixá-la que a sua evolução aconteça de forma natural. Então vamos supor que eu chego com uma nave em órbita de um planeta e encontro uma população na Idade Média. Certo? Eu não posso intervir, eu não posso dar remédio de cura, eu não posso curar doenças, eu não posso fazer nada, nem dar tecnologia para eles. Só posso observar e deixar a ordem natural fazer o progresso civilizatório. Claro que isso para nós não é real, tá? Isso aí não funciona na prática, certo? Porque Gene Roddenberry, quando escreve a sua Jornada das Estrelas, ele não leva nem um pouco em consideração a natureza espiritual de tudo, do universo em geral, do próprio ser humano e tudo mais. Ou seja, algo além da morte. Porque a maior de todas as ameaças que qualquer ser humano sofre em qualquer situação é o medo da morte. Tá ok? Quando você elimina o medo da morte, não tem mais nenhuma forma de opressão que você possa fazer a nenhuma entidade no universo. Nem escravizá-la por nenhum motivo. Todas as nossas forças militares só têm uma ação: matar pessoas. Então, quanto mais armas você desenvolve, mais poder militar, é o poder de matar o outro que aumenta. Mas, a partir do momento que você não tem como matar pessoas que já estão mortas ou numa outra realidade, todo o seu exército não tem sentido. Todas as suas forças não têm sentido. Esse é o ponto-chave contra os ETs. Não há nenhuma capacidade militar na Terra suficientemente para enfrentar a realidade das forças extraterrestres. Não há. Por causa do princípio fundamental das suas consistências. Né? Então, nosso planeta é um planeta muito confuso, muito primitivo, tanto nas questões egocêntricas do ser humano, nas suas questões bélicas, nas suas questões políticas, ideológicas, econômicas. Todo mundo entende todas as guerras que aconteceram, um karma violento acumulado, né? Todo mundo rezando para Deus. Né, para Deus ajudar, para Deus intervir, né, e aí, claro que Deus tem a sua maneira de ajudar e não é como a gente pensa que Deus vai ajudar. Né? Então, o mundo começou, após a Segunda Guerra Mundial, eu quero que vocês entendam uma coisa muito interessante. Quando o grupo do Projeto Manhattan desenvolveu a primeira arma nuclear no deserto de Los Alamos e fez o seu primeiro teste, o diretor do projeto era um físico, né? Nasceu nos Estados Unidos, mas de descendência austríaca, né? Judeu, chamado Julius Robert Oppenheimer. Tá? O apelido dele era Op, a pessoa chamava ele de Op. Esse cara falava mais de 20 línguas, esse cara lia e falava o sânscrito antigo, uma língua morta, na Índia. Ele lia o Bhagavad Gita em sânscrito. Esse cara era tão inteligente que um dia ele sentou no avião, cruzou o Atlântico para dar uma palestra, não sei se na Holanda, na Irlanda, que lugar que ele foi lá, não falava uma palavra daquela língua. Ele pegou o dicionário, foi estudando, no avião, chegou lá e ele deu a palestra na língua dos caras. Não eram pessoas comuns. Eram grandes gênios. Inclusive, quando o teste da primeira bomba nuclear foi feito no Jerusalém, ela funcionou e aconteceu aquela explosão gigantesca, todo mundo esperava as palavras, tinha repórteres, tinha bastante gente, autoridades americanas, a governamental, no teste. E todo mundo esperando o que o Op ia falar. E o Op recitou uns versos do Bhagavad Gita em sânscrito. As primeiras palavras dele. Ele parafraseou um texto de Krishna dizendo: eu sou o Senhor do mundo, eu criei o mundo e posso destruir o mundo. E aí Robert Oppenheimer fala assim: eu também, Krishna, a partir de hoje me tornei um destruidor de mundos. Tá? Não, porque a partir daquele momento, aquela explosão
inaugurou uma era que as guerras do futuro, a partir daquela data, não seriam mais iguais. Não haveria, nunca mais vai haver, presta atenção, eu quero que vocês entendam isso. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, era uma luta, a Primeira Guerra Mundial era uma luta de trincheira. Não sei se vocês sabem o que é isso. Os caras criavam aquelas trincheiras, ficava tudo lá tentando vencer território, o outro do outro lado segurando e tal, certo? Porque não tinha força aérea. Na Segunda Guerra Mundial, você não podia mais ter trincheira. Porque os aviões vinham por cima, bombardeavam com um alvo, certo? Tanque de guerra mais aperfeiçoado atravessava qualquer trincheira e fazia o maior estrago. Então, a guerra mudou. Você não pode ter aquele tipo de guerra mais. Né? E outra, uma guerra só terminava quando um país era totalmente invadido por seu inimigo. Ok? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial só terminou quando a Alemanha foi invadida pelos aliados. E o Hitler deposto do poder, todo mundo deposto, e as forças militares russas e americanas em conjunto tomaram a Alemanha. Então é assim, uma invasão das tropas. Você entra com a tropa inteira no país e toma o país. Ok? A mesma coisa foi feita no Japão. As tropas americanas no Pacífico, o avanço, bombardeio total no Japão, tal. O Japão não se rendia. O Japão não se rendia. A Alemanha foi em maio de 45, junho de 45, a Alemanha caiu. Né? E depois você tem agosto de 45, o Japão não se rendia de jeito nenhum. Estava lutando sozinho uma guerra que a Alemanha já tinha perdido, o eixo, a Itália já tinha perdido, só estava ela sozinha. E os americanos calcularam que aquela guerra ia durar mais 2, 3 anos. O Japão nem ia se render e nem os americanos iam conseguir entrar no Japão tão fácil. Através de tropas convencionais, porque o japonês era desgraçado para guerra. Então resolveram lançar 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, para fazer o Japão se render. Então quando o Japão se rendeu, as forças militares americanas entraram em Tóquio e tomaram o poder. É isso que vocês têm que entender. Ok? Então você só ganha uma guerra quando você destitui o governo local e impõe um governo seu interino, invasor. Tá? Isso é o fim de uma guerra. Bom, vamos ver agora a Terceira Guerra Mundial. A partir do momento que as grandes potências desenvolveram armas nucleares, mísseis teleguiados, foguetes de longo alcance, ICBMs, como a gente chama em siglas, que significa míssil balístico intercontinental, né? Significa que não existe mais essa guerra. Eu não preciso mandar nenhum soldado mais para a guerra. Não haverá mais a invasão de um país por uma tropa inimiga. Porque a partir do momento que qualquer fronteira minha for violada, o ataque é nuclear contra outra potência. E todos os estrategistas militares chegaram à grande conclusão que a Terceira Guerra Mundial não haveria, em hipótese alguma, vencedores. Numa guerra convencional, sempre há uma parte mais fraca que perde e é invadida pelo seu inimigo. Ok? No caso agora, as potências desenvolveram um arsenal nuclear e uma capacidade militar na década de 60, presta bem atenção, capaz de destruir o planeta Terra mais de 100 vezes. Isso significa o quê? As guerras nunca mais seriam as mesmas. Mas isso você tem que entender quando você luta com o seu território. Por isso que as guerras nunca aconteceu entre americano e russo. A guerra era entre americano e vietnamita, americano e coreano. Mas nunca você viu uma guerra entre americano e chinês. E nunca você viu um americano matar um soldado russo. Um soldado russo. Tá? Então, não poderia haver um confronto direto entre tropas americanas e tropas soviéticas. Se isso acontecesse, era uma declaração de guerra. E a declaração de guerra seria imediatamente lançada um ataque nuclear contra o inimigo.
causa desse medo mútuo, que a gente chama de armas de dissuasão, esse medo mútuo de uma autodestruição simultânea de ambos os lados, não havendo vencedores, é que até hoje segurou a guerra dela não acontecer. Né? Porque não haveria vencedores. Né? Os americanos planejariam jogar tudo que tem sobre os russos e os russos tudo que tem sobre os Estados Unidos e a Europa. Isso destruiria o planeta num nível que vocês não imaginam. O planeta iria à extinção. As consequências pós o ataque. E outra, um ataque não demoraria mais do que 30 minutos a 1 hora para acontecer. Só. O planeta estaria destruído após isso. É uma guerra de 1 hora. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Olha a diferença tecnológica, eu quero que vocês entendam. Existe uma diferença tecnológica muito grande. A Primeira Guerra Mundial demorou 5 anos. A Segunda Guerra Mundial demorou praticamente 5, quase 6 anos. A Terceira Guerra Mundial, 30 minutos a 1 hora. Para começar e terminar. Então é óbvio que o mundo não era mais o mesmo. É óbvio que os conflitos não seriam mais o mesmo. É óbvio que a partir deste momento, o plano superior, os extraterrestres, de olho aqui, falam, pô, esses caras vão destruir a civilização. Não só destruir a civilização, mas destruir todo o ecossistema montado. Né? Todas as forças vivas. Né? É uma coisa muito interessante, é uma discussão muito interessante que acontece, não sei se vocês prestam atenção, no filme moderno, aí a discussão moderna, que não acontece no primeiro filme, no original, que é O Dia em que a Terra Parou. O Dia em que a Terra Parou, novo, é muito interessante que os Serviço Secreto americano prende o ET, certo? No primeiro filme também acontece isso, ele prende o ET. E aí vão interrogar o ET. As respostas do ET são ótimas. O que vocês querem em nosso planeta? O cara olha assim, seu planeta? Quem disse que esse planeta é de vocês? Já começa a discussão por aí. Né? Esse planeta tem milhares de criaturas, milhões de formas de vida. Por que vocês acham que esse planeta é seu? Né? Quem disse que esse planeta é seu? Né? Então, é uma discussão filosófica muito interessante, do ponto, sabe? Né? E o primeiro filme é muito interessante. O primeiro filme é muito interessante porque o ET chega, pousa. Né? O problema é o seguinte, claro que o filme foi feito por um americano, mas se um extraterrestre viesse, primeira coisa, o cara veio sozinho, ele não iria sozinho, trazendo uma mensagem para a humanidade. Né? Esse filme, na verdade, ele foi baseado num caso muito parecido que os caras discutem que aconteceu de verdade. Um extraterrestre veio e ficou na Casa Branca. Um cara chamado Val Valiantor, né? Um extraterrestre de Orion, de Orion não, de Alpha Centauro. Então a nossa discussão, você vai ver para onde eu vou levar. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma federação galáctica que coordena todas as formas de vida da galáxia e uma federação intergaláctica que interage com as federações de outras galáxias. Isso é fato. Todos os mundos são coordenados pela federação. As decisões são tomadas pela federação. O projeto Terra, o nosso planeta, ele é um planeta coordenado pela federação. Os encarnados não mandam nesse planeta. Os encarnados é a mesma coisa, eu vou explicar como é que funciona. Uma universidade. Você acha que os alunos mandam na universidade? Os alunos têm mais que estudar e ficar quieto. Né? Lá existe um currículo, certo? Lá existem os professores, os diretores, e o aluno tem mais do que obedecer. E se não estudar, não passar de ano, vai se lascar, vai tomar pau. Né? Então o planeta Terra é mais ou menos uma coisa assim. Existe uma federação que organizou fundamentalmente todas as formas de vida deste mundo
e como a humanidade tem que ser conduzida, né? Usando esses corpos biológicos que não são nossos também, os corpos biológicos são produto da federação. Ó, os corpos biológicos que nós estamos usando, que a consciência e o espírito está usando, é um produto da federação. Tá? Então, essa federação interestelar tem uma capacidade científica avançadíssima e sempre a federação é controlada dos planos superiores, não é de plano material. Só que a federação, ela tem legislação em todas as dimensões. Ela legisla desde a dimensão mais superior do universo até a mais inferior, até a formiga, a bactéria que está andando é controle da federação. Tá? E isso o americano não sabia, isso ninguém sabia. Hoje ninguém sabe isso aqui na Terra. Hoje a pessoa só fala de Deus. Deus e Jesus, Deus e Jesus. O conhecimento que as pessoas têm é esse. Tá? Os espíritas têm um conhecimento melhorzinho, né? Fala da equipe de espíritos, todos, né? Aquela coisa, coordenação, cidade do nosso lar, isso já é muito legal, já é uma ampliação de consciência violenta. Bom, então a partir do momento que tudo está sob controle, né? Tudo está sob controle e o planeta Terra chegou a essas condições permitidas pelo comando sideral, mas o comando sideral falou assim, bom, até aí vocês vão, mas daqui para frente vocês não vão. O livre-arbítrio de vocês acaba aí. Então, esse é o ponto-chave da questão. O livre-arbítrio da humanidade, ela chegou até um ponto. A partir deste ponto que você pode destruir o planeta inteiro, o seu livre-arbítrio acabou. Então, esse é o ponto-chave que nós temos que discutir. Não adianta eu chegar e falar para você, chegou o ET lá e falar, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão entender por quê. Então, muito importante, ó. O livre-arbítrio da humanidade tem um limite. E esse limite é dado pela lei da federação. Ok? Então, essa federação unida de planetas, por isso que eu estou falando para vocês, porque parece, quando eu falo isso, parece que eu estou assistindo Jornada nas Estrelas, não é? Mas eu estou falando, a federação e toda aquela história colocada no foi pelo Gino Roddenberry que ele aprendeu num congresso, num grupo espírita que falava com o ET, através de contatos psíquicos. Entendeu? Inclusive, um monte de coisa, teleporte, transporte, VAR, um monte de coisa que ele foi colocando lá, que existe, que os ETs operam tecnologias, né, muito avançadas. Bom, então, e é muito importante dizer que a destruição do planeta é o limite. É o limite atingido pelo ser humano então aqui a federação interveio. A federação provocou intervenção. Ok? Então, ó, vocês foram até aí, mas daqui vocês não vão passar. E eu disse ontem para vocês como, né, os extraterrestres chegaram a todas as autoridades. Como é que eu chego? Porque você não pode. Se eu desço com uma nave, vou lá e enfio o dedo na cara do presidente, pô, isso aí é intervenção. Isso aí é mais que uma invasão, né? Então, a primeira coisa que os ETs fizeram, eu já falei para vocês, demonstraram forças, né? Botaram suas naves voando o mundo inteiro, fez o exército, as forças aéreas andaram, eles brincavam com a força aérea, desativavam bases de mísseis, destruíam mísseis em voo. A mesma coisa eles faziam na Rússia, e a mesma coisa faziam na China, e a mesma coisa faziam na França e Inglaterra. Tá? Naves extraterrestres pousavam dentro de base nuclear na Inglaterra, mostrando que você não tem nenhum poder sobre nós. Suas armas desativamos ela a qualquer hora. Na década de 50, ano 1950,
os aviões, os primeiros aviões a jatos, estavam sendo desenvolvidos naquela época, e os aviões a jato levantaram o voo para perseguir OVNIs, certo? Todos eles viram OVNIs e prepararam mísseis e metralhadoras para entrar contra os OVNIs. Todos os 6 aviões, as armas foram bloqueadas, não funcionaram. O mesmo defeito em todas. Isso é impossível. Os pilotos voltaram, com o rabo entre as pernas, relatando a falha técnica nos aviões que não conseguiram dar um tiro. E outra, vocês têm que entender que aquelas armas não eram eletrônicas, aquilo lá era arma tudo mecânica, não é digital. O digital é mais fácil pifar hoje. Os computadores dos navios, os computadores dos aviões, hoje você dá um pulso gama, queima tudo. Funciona nada. Os russos, né, os americanos inventaram, né, aquele míssil inteligente, né, o Tomahawk, para os alvos certinho, né, por GPS e tudo, né. Aí os russos na Guerra do Golfo, lá no Iraque instalaram um equipamento, né, interferômetro. Os negros lançavam o Tomahawk, eles ligavam o interferômetro, né, interferia na navegação do míssil e isso ia cair lá na Arábia Saudita. Acabava a precisão do míssil. Não adianta, toda vez que você inventa uma arma, alguém inventa uma contramedida para anular a sua arma. Você está entendendo? É muito complicado, é muito interessante. Bom, desenvolvemos um avião invisível. Logo, eles inventam uma tecnologia para detectar essa merda. Essa chama todas as contramedidas. Né? E os UFOs, então o relato militar do contato com os UFOs é total. Assistam o seriado que está na New History chamado Projeto Blue Book. É claro que ali é ficção, tem um monte de ficção misturada com realidade. Eles falam que é baseado em fatos reais, mas nem peronomútil, tá? Peronomútil, tem muita invenção ali, muita invenção. Né? Então, atingimos um limite. E aí, eu disse para vocês que o planeta Terra ainda precisava continuar, uma lei kármica ainda estava vigente, a intervenção não foi autorizada, a intervenção total ela não foi autorizada. Que intervenção total significa assim, eu tiro você do governo, quem governa sou eu. Tá? Isso é isso que eu falei para vocês, é quando os aliados invadiram a Alemanha, mataram o Hitler, mataram todo mundo, eu assumo o governo desse país. O Japão, eu assumo o governo desse país. Isso é invasão. O ET não podia chegar aqui e falar assim, ó, sai daí, que quem vai assumir o controle desse planeta sou eu. Certo? É óbvio que ninguém... Isso é uma invasão, que era o método do nós deveria lutar contra. Você ia morrer, se matar, mas ia dar tiro no ET. Vocês estão me entendendo? Porque não dá para entender. Vem uma força superior na marra, bota o presidente, bota... Né? Todo o exército de pé junto, ajoelhado aí, porque vocês não vão tomar mais conta do planeta. Agora está aqui o ET interventor. Isso não pode acontecer, não pode acontecer desse jeito. Então os ETs não puderam descer, eles próprios meter o dedo na cara. Primeiro eles se mostraram aquela força. Então todas sabem que os ETs existem, estão lá e tem uma força que não dá para controlar. Só o fato, quando você reúne meia dúzia de cientistas inteligentes, só o fato dos ETs estarem aqui, viajar por distâncias interestelares, significa que nenhuma força militar na Terra é capaz de destruir essa tecnologia deles. Nenhuma. Então não dá nem para você dar um tiro no cara. Todo cara inteligente, nem dá um tiro nesses caras porque você está perdendo tempo. Se ele tentar reagir, ele é um fodido. Você está entendendo? Nunca houve, por parte dos extraterrestres, é importante que vocês digam, uma agressão. No entanto, muitas e muitas agressões por parte dos militares contra os UFOs aconteceram. Mas sempre a forma como o ET retalhava era paralisando as armas, certo? Nada de matar alguém, dar um tiro. Os ETs nunca deram um tiro em ninguém. Porque eles não têm medo, eles dão risada, eles estão mortos. Você vai matar quem está morto? Os ETs dão risada nessa postura. Né? Você está lutando com gente morta. O exército está lutando com gente morta. Como é que você vai matar quem já está morto? Tá? Então eles não se preocupam.
E a maior parte das operações deles são operações, como eu disse para vocês no seminário passado, holograma. Vocês estavam lutando com holograma. Vocês estavam lutando com tecnologia holográfica. Você vai dar um tiro no holograma, eles dão risada. Tão burro que nós somos, diante de uma tecnologia tão avançada. Todos os objetos sólidos que vocês estão perseguindo no céu são todos hologramas. Pode dar tiro à vontade em holograma, não faz nada. Então, nós vamos falar sobre o grande ultimato. Então, através de laranjas, os ETs disseram o seguinte: a todos os governos, ao Papa, a mesma ordem e o mesmo texto foi dado para o Papa. Olha, é o seguinte: o limite de vocês foi atingido. Vocês estão sob os olhos e sob as leis da federação. Ou seja, até esse ponto vocês podem ir. Se vocês começarem uma guerra nuclear, aí sim nós sabemos que vocês vão levar o mundo à destruição. Aí nós vamos impedir. Só que tem o seguinte: a hora que a gente impedir, vocês perdem o planeta. Porque vocês podem começar a guerra, mas nós vamos terminar ela. E de um jeito que vocês não vão gostar. Qual que é o jeito? Vocês não vão mais mandar no planeta. Vocês não vão ter mais poder. Os políticos não vão mais ter poder. Nem o exército vai ter poder. Vocês vão perder o poder. Porque nós vamos tomar conta desse mundo. Aí nós vamos botar todo mundo no devido lugar que vocês estão. Porque daí é o fim, certo? Aí é o fim. Botar a criança de castigo. Você também. O lance é o seguinte: porque se deixa, destrói a terra. Então vamos intervir e vamos botar a ferro e fogo. Quero ver se vocês vão gostar, né, de uma intervenção desse porte, dessa forma. Então o ultimato foi esse. Esse é o grande ultimato. Nós vamos te observar, nós vamos ficar te observando e vocês estão sob nossa intervenção, sob nossa lei. Até aqui vocês podem ir. Pode fazer suas guerrinhas convencionais, suas brigas, que isso está dentro da lei do karma. Mas não está dentro da lei do karma vocês destruírem o planeta inteiro. Então até aqui vocês podem ir. A partir de agora, vocês estão em contato com a federação. Esse foi o ultimato. Tá? Esse foi o ultimato. Perguntas, Luna? Os Estados Unidos têm um karma com as leis cósmicas devido ao ataque nuclear no Japão? Pode ser resgatado antes da Era da Luz? Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca recebeu um único ataque em seu território. Nunca, nenhuma bomba. A não ser lá no Havaí, longe, né? Você sabe, lá uma ilha, o Havaí, longe do continente americano, onde tinha a base de Pearl Harbor, certo? Que os japoneses afundaram praticamente quase a marinha inteira dos Estados Unidos naquela época. E digo mais, se os japoneses fossem inteligentes, eles tinham tomado os Estados Unidos naquela época. Os Estados Unidos não tinham mais força nenhuma para segurar, sabia? Se os japoneses inventam de invadir os Estados Unidos naquela época, eles invadiam por lá. Porque os Estados Unidos não tinha mais nada. Eles esperaram os Estados Unidos se recompor. Né? Aí deu tempo, os Estados Unidos se recompor, tal. Você está entendendo? Porque os Estados Unidos não estavam na guerra, eles não tinham entrado em guerra. Né? Aí declarou guerra contra o Japão. Né? Foi um ataque, os japoneses fizeram um ataque, vamos assim dizer, surpresa, porque o japonês não tinha assinado um tratado de guerra com o Japão, sabe? Não tinha declarado guerra contra o Japão, era contra o eixo, estava lá lutando na Europa. O japonês sai de lá para vir bombardear os Estados Unidos. Né? Bom, o que eu ia falar mesmo? Esqueci. Você tem um karma com isso. Você tem que entender, jogar 2 bombas atômicas, é claro que gera um karma, porque você tem uma morte praticamente instantânea de milhares de pessoas. Mas eu vou fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre você matar 200 mil pessoas em 10 minutos ou matar 20 milhões em 5 anos? Você está me entendendo? É possível matar com uma bomba atômica, matar com uma arma convencional, ou uma bomba, um bombardeio é a mesma coisa para mim. Então, o karma é um karma generalizado da humanidade, não é só dos Estados Unidos. Você está pensando que os Estados Unidos era santo, ou a Alemanha, ninguém era santo naquela época, certo? Todo mundo era vilão,
certo? Todo mundo, né? É que nós ouvimos as histórias de quem ganhou a guerra. Se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, a história seria diferente. Se a Alemanha desenvolve uma arma nuclear antes dos americanos, Nova York estava destruída, Londres também. Né? Então, a gente vai pensar assim, Laércio, mas os Estados Unidos não recebeu nenhuma arma, então eles têm um karma. Não, quem que colonizou os Estados Unidos? Tudo europeu. Todos os europeus que, né, já tinham um monte de karma antigo, pelo menos foram lá para tentar arrumar um dharma, né? Mas quantos americanos não morreram durante a guerra? Morreu muito americano durante a guerra, muitos. Então a guerra é uma coisa assim, kármica para a humanidade mesmo, né? Mas, se a gente pensar objetivamente, ainda tem um karma a ser resgatado. Porque os cientistas não queriam, por exemplo, o que foi engraçado no Projeto Manhattan, que é uma coisa que vocês não entendem, o Projeto Manhattan, as pessoas culpam os cientistas por desenvolver essa arma mortal. Mas durante o espírito da Segunda Guerra Mundial era uma coisa diferente. Eles pensavam assim, os cientistas americanos, eles sabiam que os cientistas alemães eram muito bons, um dos melhores do mundo. Ok? E sabiam que os cientistas alemães tinham uma capacidade de entendimento nuclear. Tá? E que era possível, sim, a Alemanha desenvolver uma arma que ganharia todas as guerras. Então, se você assistir o Projeto Manhattan, que é a propagação da bomba, tem um físico que o Projeto Manhattan foi dividido em vários setores. Né? E um físico era o cara que ia fazer a espoleta, como a bomba ia explodir. Uma outra turma lá fazia o combustível, purificava o urânio. Né? Uma outra turma desenhava isso. E esse grupo desse cara, desse cientista, ele era para fabricar a espoleta e como a bomba ia explodir. Ele tinha que fazer a bomba explodir. Então, não tinha calculadora eletrônica, não tinha computador, todos os cálculos eram feitos na mão. Então, ele chegava todo dia de manhã, ele colocava na lousa assim, hoje, entre ontem e hoje, 5.000 americanos morreram nos campos de batalha. Cada dia que nós atrasamos o nosso projeto, tantos americanos vão morrer nessa guerra. E quanto mais cedo nós terminarmos, porque a nossa arma vai acabar com essa guerra, e vai ser a última guerra feita pela humanidade, então vocês trabalhem com todo fervor, sem descanso, sem sábado nem domingo. Não tinha sábado, não tinha domingo. Quase que 24 horas por dia, dormia pouco. E todo dia de manhã chegava na lousa, mais tantos mil pessoas mortas. Que vocês são culpados de... Você não entende? Então, o espírito era esse. Quando a bomba explodiu, todos os cientistas se reuniram e fizeram um protocolo para que a bomba fosse lançada num território sem ninguém, para mostrar às forças japonesas o poder da arma que os americanos tinham nas mãos. Que não seria necessário lançar numa cidade ou matar milhões de pessoas, milhares de pessoas, para mostrar. Mas acontece o seguinte, naquela época, assim que a bomba atômica foi feita e os protótipos foram feitos, todos os cientistas foram deixados de lado e o exército assumiu. Sabia? Os cientistas não tinham mais controle sobre a bomba. Eles só podiam dar opiniões, mas as decisões de lançar ou não lançar, quem, quando e onde, foi feita pelo presidente dos Estados Unidos e pela cúpula do exército e da Força Aérea. Ok? Então, vocês estão entendendo? Então, você não pode culpar os cientistas não queriam lançar carvão. O objetivo era fazer uma arma que segurasse e fosse a última arma para acabar com todas as guerras. Porque ninguém mais atacaria um país que tivesse uma arma daquela nas mãos.
E foi o que aconteceu. O que acontece até hoje. Todo país nuclearizado nunca sofreu um único invasão do seu território por qualquer soldado que seja, ou um ataque de uma bomba no seu território até hoje, por forças militares de um outro país. Todas as guerras só acontecem em países não nuclearizados. Pode notar. Mas quem tem a bomba atômica, vê se alguém invade o território israelense. Veja se algum cara do ISIS pegou o israelense e cortou o pescoço em câmara, como fazia com o inglês, como fazia com muita gente lá. Experimenta ter feito isso com os israelenses para ver o que acontece com você. Os israelenses jogam uma arma nuclear na sua cabeça. E não param, não pensam duas vezes. Ali no Oriente Médio. Os caras têm um medo da Força Aérea Israelense que se pegam. Sabe, que é um dos maiores exércitos ali do Oriente, que qualquer um que entrar contra Israel vai perder. E perderam, né? Todo mundo que lutou contra Israel perdeu até hoje. Ali. Então, eu quero que vocês entendam que a questão kármica, vocês não podem colocar nas costas dos cientistas. Tá? O que havia na maleta que foi entregue para o Papa? O Papa recebeu um ultimato. Na verdade, o Papa recebeu um ultimato, presta atenção, eles receberam um ultimato e, pasmem vocês, um equipamento de comunicação. Para você conversar com os ETs a hora que você quiser. João 23, na época. Está lá até hoje. Nos Estados Unidos, todos os países nuclearizados têm essa. Então, o dia que a verdade vier à tona, certo? Que os governos escondem tudo isso, tá? Eu vou contar para vocês uma coisa. Então, todas essas potências sabem quem são os ETs, sabem que eles existem, sabem que eles estão sob um ultimato, e sabem de onde pode ir. Né? Por isso que o João Yun virou um santo, né? Vocês viram que ele virou um santo de uma hora para outra, né? Bomba atômica, explodir minha bomba, fazer meus mísseis. A hora o presidente americano falou com a China, chamou o chinês lá, falou o negócio seguinte, ó. Você fala para aquele merda teu lá, certo? Que ele não sabe das coisas. E que os caras lá de cima estão na nossa cola. Se a gente querer, se você tentar soltar uma bomba nuclear, eu vou queimar esse bosta aí, mas os caras lá em cima estão de olho. Passou um tempinho, o presidente chinês chamou o Kim Jong-un lá, e literalmente deve dar uma na orelha do chinês e falar, você fica quieto aí que você não vai fazer isso aí não. Quem manda em você sou eu. Você não manda nada naquele país de bosta lá. Você vai tirar qualquer ajuda sua, vocês vão morrer de fome, todo mundo lá. O chinês sabe que quem subside o país é a China. A China que dá comida a tudo. Da energia elétrica, da petróleo, dá tudo pro Kim Jong-un. Se a China cortar o abastecimento, acabou. Morre todo mundo de fome lá na Coreia do Norte. Então você pode parar com isso aí, vai sentar lá, faz um acordo com os americanos, que é a melhor coisa que você faz. Porque nesse aspecto nós não mandamos na bola não. Tem uns caras aí que pressiona a gente. Nós não mandamos mais nesse planeta aqui. Eles sabem que não mandam mais nesse planeta. Tem-se um limite. Então, essas briguinhas comerciais que eles estão vendo com a China, com os Estados Unidos, isso é normal. Isso vai acontecer sempre. É interesses econômicos, tá bom? Mas está acontecendo uma coisa que vocês não sabem. Um segundo e último ultimato foi enviado ultimamente para os governos americanos, os governos mundiais. Tá? Recentemente, coisa de uns 4 anos atrás. Calma, isso é que eu vou falar para vocês. Essa é uma revelação que vocês não sabem, ninguém sabe nesse planeta. Eu fui procurado por uma equipe, a ONU estava organizando um protocolo internacional para que todos os países assinassem de como proceder diante de um contato em massa com os ETs. Ok? Isso é verdade. Isso foi feito já. E eu fui procurado por um pessoal para ajudar a fazer esse protocolo. Ok? É secreto. Não dá para discutir muito. Certo? Então esse protocolo está pronto. A ONU tem um protocolo, porque sabe que esses comunicadores das autoridades, que eu falei que eles têm desde a década de 50,
disseram, se preparem, porque o mundo de vocês acabou. O ponto de inflexão que vocês chegaram, nós vamos aparecer em massa para o seu planeta. A partir deste ponto, depois nós vamos conversar. Então se prepare, pode avisar todo mundo, e aí vocês vão entender por que o próximo seminário da semana que vem. Os governos estão liberando material. Nós temos isso aqui faz tempo, viu? Nós temos isso aqui faz tempo. Nós sabemos disso faz tempo, viu? Tal. Porque a hora que vier isso à tona, nós já sabemos, não se preocupa não, já está tudo sob controle, nós já sabíamos. Mas certas autoridades não sabem realmente quem são os ETs. Eles não têm noção. Eles não têm noção dessa parte esotérica, espiritual. E todos os governos, inclusive o governo brasileiro, também está nessa jogada. Todos os governos estão nessa jogada. Tem que se preparar. É que o documento ainda não é público. Os países vão ter que chegar no momento antes do contato em massa. Porque praticamente esse contato está marcado. O lance só é o seguinte, não pode ser revelado para ninguém. Os governos estão tendo uma preparação. Vocês têm uma preparação, vocês preparam as pessoas, preparam o seu país, preparam o seu político, preparam o seu governo, porque esse dia, inevitavelmente, ele vai chegar. Então isso é um tempo para a humanidade se preparar, para as autoridades se prepararem. Mas o que virá depois, ninguém sabe. Ou seja, ninguém tem ideia do que virá depois. Porque os ETs não revelam tudo para os caras, para as autoridades. Você está me entendendo? Então, as grandes potências nucleares, né, para vocês terem uma ideia, como eles sabem de tudo, já está tudo preparado. Em 97, um piloto de um avião, cruzando o Canal da Mancha, um avião pequeno porte, cruza com uma nave charuto de uns 400 metros de comprimento, uma nave charuto enorme, mas devagar sobre o Canal da Mancha, assim, cruzando. Puta, o cara olhou aquela merda e falou, puta que pariu, que merda que é essa? E voou pertinho com o avião. Imediatamente relatou a base, chamou a base militar, olha, o avião tal, não, dá pra olhar aqui no radar, sim, tá detectado aqui no radar e tal. Mas vocês não vão mandar nenhum caso? De jeito nenhum, deixa o cara aí, nem mexa com ele. Não vão mandar caça, não vão mandar nada, falou pro piloto, falou não, controlador de voo, porque isso aí já é protocolo. Deixa os caras aí, não mexe com esses caras. Eles têm livre trajeto sobre a Terra. Isso é protocolo internacional já. Ninguém mais manda caça atrás de disco voador, atrás de UFO. Porque perda de tempo. Você está entendendo? E porque já sabem. Eles já sabem, não vão mandar ficar mandando caça atrás. Você nunca viu mais nem caça perseguindo, né? E nem os UFOs apareceram mais em grandes cidades, em massa. Está tudo pronto, foi feito, resolvido o problema. Houve a queda da aparição de OVNI. Certo? Os ETs começaram a se mostrar por conta das ameaças da guerra nuclear? Ou já fazia parte do plano deles fazer contato com a humanidade, independente da guerra nuclear? Independente da guerra nuclear, o contato ia acontecer. Você vê que mesmo quando eles seguraram a guerra nuclear, o contato não aconteceu. Demorou mais 70 anos. Você tem que entender que o primeiro UFO apareceu em 47. A onda começa em junho de 47. Tá? E isso significa o seguinte, são 70 anos. Essas informações vieram de onde? Dos próprios ETs? Yes, sir. Professor, os generais e líderes novos... Tudo que eu estou falando aqui, tem um monte de ET perto de nós aqui agora. Isso que eu falo para vocês, a relação nossa com os ETs é uma relação muito complicada. Você vai num congresso de ufologia, todo mundo discute ETs com os ETs estão andando no nosso meio, estão do nosso lado. O general vai discutir uma coisa lá sobre ET, os ETs estão do lado dele em espírito. O general não tem a mínima noção que o ET está do lado dele ali, dando risada na cara dele. Como se ele estivesse fazendo plano secreto contra os ETs, né?
Sabe aquela coisa? Estou fazendo um plano secreto aqui para enfrentar os ET. O ET tudo ali sentado na mesa junto com eles, ali escutando a conversa. Essa é a noção de quem vê espírito e sabe que os ETs são espíritos avançados. Quem está na matéria e vive uma visão material do mundo está na maior profunda pobreza e trevas evolutivas. É óbvio que vocês não vão enfrentar uma raça extraterrestre avançada. Qualquer reunião militar secreta do Pentágono é monitorizada pelo controle extraterrestre o tempo todo, 24 horas por dia. Disso vocês não sabem, eu sei. Os generais e líderes novos estão ligados nessas mensagens? Aí é que tá. Eu não conheço os políticos novos, não conheço os militares novos, mas certamente toda a equipe vai sendo mudada ao longo do tempo. Quando o general aposenta, tem que entrar em outro lugar e ter o mesmo protocolo, tem que ter o mesmo conhecimento. Só que esses conhecimentos grupos fechados, top secret dentro dos governos. São grupos especiais para lidar com o tema extraterrestre. Não é qualquer um que sabe o que está rodando ali dentro. Você tem senadores que nem sabem o que está acontecendo. Né? E o próprio projeto Blue Book mostra que nem o presidente dos Estados Unidos sabia o que estava acontecendo. Os presidentes que passavam. Os caras escondiam até do presidente o segredo. Tal era o jogo de poder que existia dentro das Forças Armadas. Vocês vão ver que no projeto do Blue Book é muito engraçado que a Força Aérea faz um grupo especial, aí a CIA faz outro, né, e outro grupo lá do Exército faz outro. Independente, porque um não confia no outro, um não confia no outro para passar informação. É a mesma coisa com o Brasil. O presidente Bolsonaro chegou e meteu a boca na BIM, falou: esses caras não são uns bandos de incompetentes, não me informa nada de nada. Que serviço de informação que eu tenho, que não me informa nada de nada. Ele ficou puto da vida com a BIM, que é um serviço secreto, é a CIA, é o FBI brasileiro, não, o FBI é a Polícia Federal. Nossa, mas é a CIA, a nossa CIA, que deveria saber de tudo, e não informa ele de nada. O STF sabe de tudo e ele mesmo não sabe de nada. Que serviço de informação ele tem? Nenhum. Esses dias ele meteu a boca por causa disso. Está bravo com os agentes de segurança. Olha, que raio de serviço de inteligência que eu tenho que não me informa nada nem nada. Sou o último a saber. Vai ver se nos Estados Unidos é assim. De jeito nenhum. O presidente manda todo mundo embora. Manda o diretor da CIA. Você viu? O cara chegou e mandou o diretor da CIA embora. Primeira coisa que o Trump fez. Mandou o diretor da CIA catar coquinho. Né? Então, lá as coisas funcionam, mas lá... Né? E claro que no Brasil deve ter um departamento específico dentro das forças militares para tratar do assunto OVNI. Tá? Os ETs impediram a Alemanha nazista de ganhar a Segunda Guerra Mundial? Não, nada a ver, nem precisava, né? A Alemanha já estava perdida. A partir do momento que ela partiu para cima de Stalin, ela perdeu a guerra. É o mesmo problema do Napoleão. Mesma cagada que o Napoleão fez. Uma cagada estratégica. Certo? É burrice. Se ele fica na dele, ele ganha a guerra, sabia? Se Hitler não invade a Alemanha, ele ia ter força suficiente para demorar a guerra mais uns 3, 4 anos. Não, a Alemanha. A Alemanha não podia invadir a Rússia. Não. O Hitler tinha medo que a Rússia invadisse a Alemanha, mas isso não estava nos planos da Rússia. Tá? A Alemanha quis invadir, achava que tomava a Rússia facilmente, e aí dançou, porque não tomou. Né? Veio o inverno, acabou com o exército alemão na Rússia. Então, um erro estratégico assim, que acabou com as forças, aí facilitou as tropas aliadas invadir, porque ela não tinha mais tanto soldado como poderia ter. Certo? Aí, se ele tem todo o exército que ele mandou para ser destruído na Rússia, se ele tem com ele segura a guerra mais alguns anos. Ele não ganharia a guerra, porque os americanos desenvolveram arma nuclear antes. A arma nuclear só não foi lançada na Alemanha porque o Hitler já tinha perdido a guerra quando ela ficou pronta. Certo? Mas se a guerra dura mais uns 6 meses, os americanos detonam Munique. Mas os governantes sabem que os ETs são espíritos? Claro que não.
Esse é um ponto-chave, esse é um ponto difícil. Os governos, os militares são materialistas. Eles não sabem que os ETs são espíritos. Eles não sabem. Esses grupos fechados, então, não acreditam em reencarnação, lei da causa e efeito? Eu não sei. E espiritualidade? Como eles são secretos, eu não sei. Né? Se eu soubesse, não seria secreto. E outra, se eu soubesse, eu não seria burro e idiota de revelar para vocês. Estaria morto no dia seguinte. Mas eles sabem da Federação Galáctica e das cidades astrais? Não, também não. Eles sabem, assim, coisa que você tem básico, né? Ó, representamos uma federação estelar, mas ninguém foi lá visitar a federação. O que é a federação, né? Então, o que os governos acham que quem são os ETs? Eles simplesmente acham que são extraterrestres vindo de planetas mais avançados. Só isso que eles acham. É o que todo mundo acha. Vem de Júpiter, vem de Orion, vem das Pleiades, vem de Arcturus. Vem de um planeta, certo? O que não é verdade. Tá? Então, qual é o próximo passo dos ETs? Vamos esperar. Vamos esperar. Existe uma proibição de nós revelarmos as coisas. Total. Porque anteciparia uma série de questões kármicas e não pode ser feito isso. Por isso que isso é segredo, nenhum paranormal ou sensitivo vai dizer quando, onde e como. Vai pegar a humanidade de surpresa. Não sabe. Não sabe porque ninguém tem acesso a essa informação. E se tiver acesso à informação, o ET fala, ó, eu vou falar isso para você, mas se você abrir a boca, você está lascado. Você não vai fechar com os caras, vai. Quem é tonto de fechar com os caras? Pode ser bobo. Professor, existia uma teoria de que uma linha direta entre a Casa Branca e Moscou. Os ETs faziam parte dessa linha direta? Não, isso aconteceu, essa linha direta, ela só aconteceu depois da crise dos mísseis de Cuba. Né? Em 62 houve uma crise, você tem que entender que em 62 não havia satélite, não havia comunicação intercontinental, existia um cabo na Europa, no oceano lá, que é telefônico, certo? Então, o presidente americano nunca falou com o presidente russo. Mas depois da crise dos mísseis de Cuba, depois da crise que ninguém sabia o que estava acontecendo na Rússia, ninguém sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos, após a crise eles instalaram uma linha direta chamada telefone vermelho, entre quando tocasse o telefone era o presidente russo falando com o presidente americano. E esse telefone estava no escritório dos dois presidentes. Tá? É chamado, conhecido, procure na internet o famoso telefone vermelho da Casa Branca. Era uma linha direta para Moscou falar diretamente com os Estados Unidos. Tá ok? Essa pandemia de coronavírus tem algo a ver com esse ultimato? Não. Qual o papel das pessoas que interagem com os ETs após a revelação deles? Na humanidade, nós vamos ter muito trabalho. Nós vamos ter muito trabalho porque vai chocar muita gente, vai chocar muitas pessoas, muitos religiosos, né? Então as pessoas que estão mais preparadas ideologicamente, espiritualmente, para poder absorver essa nova realidade, vai estar na frente do conhecimento, tá? Mas sobre isso nós vamos falar depois, no outro dia, num outro seminário. Nós temos muito assunto até o final do ano, né? É uma maratona ufológica, que nós vamos tentar debulhar esse assunto em todos os seus aspectos, nos mínimos detalhes. Tá? Para que nós estejamos prontos para o grande contato. Sem medo, sem nada. Tá? Aquilo que a gente fala, sem medo de ser feliz. Então é isso. Namastê, muita luz a todos. E segunda-feira nós vamos falar exatamente o porquê as Forças Armadas americanas estão revelando a presença real dos ETs. Sendo que nenhum cientista de divulgação científica, aquele Michio Kaku, aquele Garcitas, não acredita em ET. Eles não acreditam.
Nem o Stephen Hawking acreditava que o ET estivesse aqui. E agora a Força vem, revela e dá um tapa na cara desses cientistas. E aí? Quem tem razão? Então, essa discussão é uma discussão muito interessante que nós vamos fazer. Por que os americanos estão revelando tudo isso agora? Perder o medo não é mais secreto? O que eles estão querendo fazer com a humanidade? Provar que os ETs existem, estão aqui? Ou é uma preparação para um ultimato que eles receberam recentemente? Que os ETs vão intervir. A Terra não tem mais para onde ir. O nosso planeta não tem mais para onde ir. Não existe nenhuma evolução, não existe mais nenhuma evolução na direção que a Terra está caminhando. Não existe. É inevitável o acordar da civilização. E não existe acordar sem a presença extraterrestre. Não existe. Namastê, pessoal. Boa noite a todos.